tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início à leitura de Fahrenheit 451, aqui no Desafio Literário de Julho, tá? Ontem eu deixei aí o cronograma para vocês, deixo aqui nos cards já a playlist, tá bom? Para você acompanhar. Deixo também aqui o cronograma aqui na descrição, tá bom, gente? E já peço que você já deixe o like, que você se inscreva caso não seja inscrito, que ative as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo. E também, gente, me sigam lá nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição e também um QR Code aqui para vocês. Caso você esteja assistindo da sua TV Smart ou do seu computador, você pega lá com o seu celular, né, a câmera do celular, e acessa o QR Code e já me segue lá nas minhas redes, tá bom? Isso é bem importante. Deixo também aqui na descrição e no QR Code aqui do lado o link da Amazon para você adquirir esse livro, tá bom? Direto lá na Amazon. E também qualquer outra coisa na Amazon, um link geral aí pra você comprar qualquer coisa na Amazon. Compre com o meu link, que me ajuda muito, tá bom? Então, vamos dar início aqui à leitura desse livro, com a leitura da introdução, né? Que foi escrito pelo Neil Gaiman, tá? Pra quem não sabe, ele é um autor aí, autor de Coraline, autor de várias obras aí. Então, eu vou ler aqui essa introdução, né, do livro, tá? E aí amanhã a gente dá início seguindo o cronograma certinho, belezinha? Então bora lá. Dá início aqui a introdução de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ok? Às vezes, escritores retratam um mundo que ainda não existe. Nós o fazemos por uma série de motivos, porque é bom olhar adiante, não para trás. Porque precisamos iluminar um caminho que esperamos ou tememos que a humanidade tomará. Porque o mundo do futuro parece mais atraente ou interessante do que o mundo de hoje. Porque precisamos alertar você. Precisamos encorajar, examinar, imaginar. As razões para escrever sobre o dia depois de amanhã e sobre todos os amanhãs que sucedem são tão variadas e numerosas quanto as pessoas que os escrevem. Este livro é um alerta, é um lembrete do valor daquilo que temos e de que, às vezes, pressupomos que aquilo que valorizamos esteja garantido. Há 3 frases que tornam possível a existência do mundo da escrita sobre o mundo do ainda não. Você pode chamá-lo de ficção científica ou ficção especulativa, ou de qualquer coisa que preferir. E elas são frases simples. E se ao menos, se isso continuar? E se nos traz mudança, um distanciamento de nossas vidas? E se alienígenas aterrissassem aqui amanhã e nos dessem tudo o que quiséssemos sob determinada condição? Se ao menos nos permite explorar as glórias e os perigos do amanhã? Se ao menos os cachorros pudessem falar? Se ao menos eu fosse invisível? Se isso continuar, é o mais profético dos 3. Ainda que não tente realmente prever um futuro de verdade em toda a sua desordenada confusão, em vez disso, a ficção do se é isso continuar se vale de um elemento da vida atual, algo claro, óbvio e geralmente perturbador, e questiona o que aconteceria se aquele único fator se tornar maior, onipresente, e se ele mudar o modo como pensamos e nos comportamos. Se isso continuar, toda a comunicação acontecerá por meio de mensagens de texto ou computadores e o diálogo direto entre 2 pessoas, sem intermédio de uma máquina, será proibido. É uma pergunta preventiva que nos permite explorar mundos preventivos. As pessoas imaginam, incorretamente, que a ficção especulativa consiste numa tentativa de prever o futuro, mas não é disso que ela trata. E quando o faz, tende a entregar uma péssima previsão. Futuros são coisas gigantescas que se originam de inúmeros elementos e de bilhões de variáveis. Além disso, a raça humana tem o hábito de ouvir as predições do futuro e fazer algo completamente diferente. A ficção especulativa é muito boa em abordar o presente, não o futuro. É boa em tomar um aspecto problemático ou perigoso do presente e o estender, extrapolar esse aspecto até que ele se torne algo em que as pessoas daquela época possam ver a sua realidade a partir de um ângulo ou local diferentes.
ela é preventiva. Fahrenheit 451 é ficção especulativa. É uma história do tipo, se isso continuar. Ray Bradbury escrevia sobre o seu presente, o nosso passado. Ele nos advertia sobre certas coisas, algumas delas óbvias e algumas delas, meio século depois, mais difíceis de perceber. Escute, se alguém disser a você sobre o que se trata uma história, ele provavelmente está certo. Mas se disser que a história se trata apenas disso, está definitivamente errado. Qualquer história trata de uma porção de coisas. Ela é sobre o autor. É sobre o mundo que o autor vê, em que ele vive, o qual e com o qual lida. É sobre as palavras escolhidas e a maneira como são organizadas. É sobre a história em si e sobre o que acontece nela. É sobre as pessoas na história. É polêmica, é opinião. As opiniões de um autor sobre o que trata uma história são sempre válidas e sempre verdadeiras. Afinal de contas, o autor estava lá quando o livro foi escrito. Ele escolheu cada palavra e sabe a razão de ter usado aquela em vez de outra. Contudo, um autor é uma criatura do seu tempo. E mesmo ele não consegue perceber totalmente sobre o que trata o seu livro. Mais de um meio século se passou desde 1953. Nos Estados Unidos, em 1953, a relativamente recente mídia do rádio já estava minguando. Seu reinado havia durado por volta de 30 anos, mas agora um novo e empolgante meio televisivo estava em ascensão. E os dramas e as comédias do rádio estavam acabando de vez, ou se reinventando ao se adaptar à caixa idiota. Os canais de notícias nos Estados Unidos alertavam sobre delinquentes juvenis, adolescentes em carros que dirigiam perigosamente e viviam pela diversão. A Guerra Fria acontecia, uma guerra entre Rússia e seus aliados e os Estados Unidos, na qual ninguém soltava bombas ou atirava balas, pois uma bomba poderia levar o mundo em direção a uma terceira guerra mundial. Uma guerra nuclear sem volta. O Senado promovia audiências com o intuito de erradicar comunistas disfarçados e dava os primeiros passos para tentar acabar com as histórias em quadrinhos. E famílias inteiras se juntavam ao redor da televisão à noite. Nos anos 1950, havia uma brincadeira em que se dizia que, antigamente, era possível saber quem estava em casa pelas luzes acesas. Agora você sabia quem estava em casa pelas luzes apagadas. Os televisores eram pequenos e a imagem em preto e branco era preciso desligar as luzes para se conseguir uma boa imagem. Se isso continuar, pensou Ray Bradbury, ninguém lerá livros novamente. E o seu livro teve início. Ele havia escrito um conto chamado O Pedestre, sobre um homem preso pela polícia após uma abordagem somente pelo fato de estar andando na rua. Aquela história se tornou parte do mundo em que estava construindo. E Clarice McLellan, de 17 anos, tornou-se uma pedestre em um mundo onde ninguém mais andava por aí. E se bombeiros queimassem casas em vez de salvá-las? Pensou Bradbury. E agora ele traçara seu caminho até a história. Ele tinha um bombeiro chamado Guy Montag, que salvou um livro das chamas em vez de queimá-lo. Se ao menos livros pudessem ser salvos, pensou. Se todos os livros físicos forem destruídos, como ainda seria possível salvá-los? Bradbury escreveu uma história chamada O Bombeiro. A história exigiu se tornar mais longa. O mundo que ele havia criado exigia mais dele. Ele foi até o subsolo da biblioteca da Universidade da Califórnia, onde era possível alugar máquinas de escrever, por hora, colocando moedas numa caixa do lado delas. Ray Bradbury colocou seu dinheiro na caixa e escreveu sua história. Quando a inspiração enfraquecia, quando precisava de um encorajamento ou de esticar as suas pernas, Ray andava pela biblioteca e olhava para os livros. E então a sua história estava pronta. Ele ligou para o departamento de bombeiros de Los Angeles e perguntou a qual temperatura o papel queimava. Fahrenheit 451, disseram a eles. Bradbury tinha seu título. Não importava se era verdade ou não. O livro foi publicado e aclamado. As pessoas o amaram e discutiram sobre ele. Disseram que era um romance sobre censura, controle mental, humanidade, sobre o controle do governo em nossas vidas, sobre livros. Foi filmado por François Truffaut
embora o final do seu filme pareça mais sombrio do que o final do livro, como se a lembrança dos livros talvez não fosse a rede de proteção que Bradbury imaginava, e sim outro beco sem saída. Eu li Fahrenheit 451 quando era garoto, não entendi Guy Montag, não entendi a razão de ele fazer o que fazia, mas entendi o amor aos livros que o guiava. Os livros eram a coisa mais importante da minha vida. As gigantescas televisões de parede eram tão futurísticas e implausíveis quanto a ideia de que as pessoas na televisão falariam comigo e que eu poderia participar daquilo caso eu tivesse um roteiro. Nunca foi um livro favorito, era muito triste, muito sombrio para isso. Mas quando li uma história chamada Usher 2, The Silver Lockets, o título britânico para as Crônicas Marcianas, reconheci o mundo de autores e imaginação proibidos como um tipo feroz de alegria familiar. E quando eu reli O Adolescente, Fahrenheit 451 se tornou um livro sobre independência, sobre pensar por si próprio. Era sobre estimar os livros e sobre a dissidência encontrada dentro deles. Era sobre como começamos queimando livros e acabamos queimando pessoas. Relendo-o enquanto adulto, encontro-me maravilhado com o livro mais uma vez. Ele é todas essas coisas, é claro, mas é também uma obra de época. A descrição da televisão de 4 paredes é uma televisão dos anos 1950. Programas de variedades com orquestras sinfônicas, comediantes sem cultura e telenovelas. O mundo de adolescentes velozes ao volante, procurando diversão. De uma infindável guerra fria que às vezes esquentava. De mulheres que pareciam não ter trabalhos ou identidades a não ser os de seus maridos. De homens maus sendo perseguidos por cães, mesmo que fossem cães mecânicos. É um mundo que parece ter suas raízes firmemente nos anos 1950. Um jovem leitor, encontrando esse livro hoje, ou depois de amanhã, terá de imaginar primeiro um passado, e então um futuro que pertença àquele passado. Ainda assim, o coração do livro permanece intocado, e as questões que Bradbury levanta permanecem tão válidas e importantes quanto antes. Por que precisamos dos livros? Dos poemas, ensaios, histórias? Autores discordam. Autores são humanos, falíveis e tolos. Histórias são mentiras no fim das contas, e contos de pessoas que nunca existiram e de coisas que nunca aconteceram com elas. Por que devemos lê-los? Por que devemos nos importar? O contador e o conto são muito diferentes, não podemos esquecer. Ideias escritas são especiais. Elas são o modo pelo qual transmitimos nossas histórias e nossas ideias de uma geração para a próxima. Se as perdemos, perdemos nossa história compartilhada. Perdemos muito do que nos torna humanos. A ficção nos dá empatia. Ela nos coloca na frente de outras pessoas, nos dá a capacidade de ver o mundo através de seus olhos. A ficção é uma mentira que nos diz verdades repetidas vezes. Convivi com Ray Bradbury nos últimos 30 anos de sua vida. Tive essa sorte. Ele era engraçado, gentil e sempre, mesmo no fim. Quando estava tão idoso que perdeu a visão e usava uma cadeira de rodas. Mesmo ali, entusiasmado. Ele se importava completa e absolutamente com as coisas. Ele se importava com brinquedos, com a infância e com os filmes. Ele se importava com os livros. Ele se importava com as histórias. Este é um livro sobre se importar com as coisas. É uma carta de amor aos livros, mas também, acredito, é uma carta de amor às pessoas. Uma carta de amor ao mundo de Waukegan, Illinois, nos anos 1920. O mundo em que Ray Bradbury cresceu e imortalizou como Greentown em seu livro sobre a infância, Licor de Dente de Leão. Como eu disse no começo, se alguém disser a você sobre o que se trata uma história, ele provavelmente está certo. Mas se disser que a história se trata apenas disso, está definitivamente errado. Então, qualquer uma dessas coisas que eu disse a você sobre Fahrenheit 451, o memorável livro preventivo de Ray Bradbury, estará incompleta. Ele trata dessas coisas, sim, mas é muito mais do que isso. É sobre o que você descobrirá em suas páginas. Como um último parêntese, nesta época em que nos preocupamos e discutimos se e-books são ou não livros de verdade, eu amo quão ampla é a definição de livro para Bradbury,
quando ele explica que não devemos julgar um livro por sua capa e que alguns livros existem entre capas que têm a forma perfeita de pessoas. Neil Gaiman, abril de 2013. E aqui a gente conclui a leitura da introdução por Neil Gaiman, tá, gente? Muito legal, né? A gente tem um certo spoilerzinho? Acho que não, né, gente? Não é tanto, não, mas a gente já sabe mais ou menos do que se trata a história, mas é interessante, né? A gente ler essa introdução aí pra dar início à leitura de Fahrenheit 451. Então eu conto com você amanhã, hein? Amanhã às 3 horas aqui pra dar início aqui à leitura, tá bom? Não esquece de acompanhar aqui ó, o cronograma, tá bom? Pra se organizar. E se você ainda não adquiriu essa edição lindona da Biblioteca Azul, vou deixar aqui, né? Nos cards, não. Vou deixar aqui na descrição, tá? O link pra você adquirir. Ou o QR Code aqui do lado. Beleza? Beijo. Até amanhã, gente. Tchau.